1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7, a palavra de Deus nos diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. Continuando, no versículo 10, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Olha que tremenda essa palavra, né? Aqui nós compreendemos o quão importante é nós amarmos uns aos outros. Mas nós sabemos que isso não é algo fácil, não é algo que humanamente a gente vai conseguir, né? No relacionamento entre pessoas existem muitos problemas, existem muitas coisas que acontecem, né, que desagrada uns aos outros. Só que a partir do momento que nós entendemos o que está escrito aqui, né? Aqui já começa dizendo: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Então, o que quer dizer isso? O amor não vem de nós, o amor vem de Deus, porque a essência do amor é o Senhor, né? O Senhor, Deus é amor. E aqui que segue dizendo: quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, se eu acredito em Deus, se eu acredito ali no sacrifício de Jesus, aqui está falando, se eu amo, eu sou nascido de Deus. E conhecemos a Deus. Então, para que nós venhamos ser realmente, de fato, filhos, nós precisamos entender isso. Deus é amor. Se eu sou nascido de Deus, né? Nós conhecemos a Deus através desse amor, entendendo que Ele nos amou primeiro e da mesma forma nós precisamos amar o nosso próximo, né? Porque no versículo 8 fala, né? Aquele que não ama não conhece a Deus. Se nós não amamos o próximo, se nós não amamos as pessoas, nós não podemos dizer que conhecemos a Deus, está falando aqui. Por quê? Na parte B aqui diz, porque Deus é amor. Então aí segue dizendo, né, que foi para isso que se manifestou, é para isso que Jesus veio, né, que é para que nós viéssemos não somente ser salvos, mas é para que nós tivéssemos, né, esse amor desenvolvido em nós, né. Ele finaliza a passagem que eu li ali no versículo 12, né. Essa passagem que é a que mais me marca, né, a que mais se destaca para mim, né, porque diz ali no versículo 12: ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é aperfeiçoado este amor, né? Então aqui a gente entende que uma vez que nós aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas, e uma vez que nós entramos para fazer parte dessa família de Deus, e nós desfrutamos desse relacionamento com Deus através daquilo que Cristo fez na cruz por nós, então o que vai acontecer? Primeiro, nós vamos começar a entender este amor, que vai além do que nós podemos imaginar, né? Se está falando aqui que Deus é amor, né? Nós não conseguimos explicar Deus. Então nós não conseguimos também, da mesma forma, explicar e compreender a profundidade do amor. Porém, aqui está nos dizendo, se nós
acreditamos, né, naquilo que o Filho unigênito de Deus fez ao mundo, né? Ali no versículo 9 fala isso, né? Que por meio daquilo que Cristo fez, né, nós podemos adquirir vida, né? A vida que Deus pode proporcionar. Só que a principal coisa que Deus está querendo nos ensinar aqui é a importância de nós amarmos uns aos outros. E aqui entra a parte que nós precisamos deixar o nosso orgulho de lado, precisamos deixar o nosso ego de lado, e nós precisamos entender que se todos nós que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, né, se todos nós somos da mesma família, nós precisamos entender que uma vez que eu me achego a Deus, uma vez que eu tenho uma interação com esse amor, então eu não posso mais ser egoísta ao ponto de ficar escolhendo os tipos de pessoa que eu vou me relacionar, né? Se eu sou filho de Deus e eu desfruto dessa comunhão com o meu Pai, aqui fala que se eu amo o meu próximo, né, então eu conheço a Deus. Se eu não amo, então eu não conheço a Deus. Tá falando bem claro. Então, eu queria finalizar dizendo isso, né? Se você realmente aceitou o Senhor como seu Senhor e Salvador e há problemas em relacionamentos, é importantíssimo que isso seja resolvido, né? E isso é através da oração, isso é através de meditando na palavra e tendo o entendimento de fato que nós precisamos amar uns aos outros para que o amor de Deus seja aperfeiçoado em nós. Está escrito, né, em 1 João 4, versículo 12. Né? Então, para que esse amor seja aperfeiçoado em você, deixe o orgulho de lado e realmente desfrute desse amor, amando o seu próximo, amando independente dos erros, independente daquilo que ele faça para você. Por quê? Porque Jesus passou por tudo isso e muito pior, e ainda morreu por cada um de nós. Ele intercedeu por aqueles que estavam caluniando e fazendo tantas coisas ruins. Amém? Então que nós venhamos ter o entendimento dessa palavra e que nós venhamos desfrutar desse amor, amando uns aos outros. Amém? Deus te abençoe, tenha um ótimo dia.